Olá, bem-vindos ao Seminic 2022. Eu me chamo Felipe Mateus do Rosário Menezes e estarei apresentando para vocês o trabalho intitulado Avaliação de modelos de veículos elétricos em rede de distribuição de energia elétrica, orientado pelo professor Dr. Ubiratã Holanda Bezerra. A popularização de veículos elétricos no mercado ela é notável. Segundo a Agência Internacional de Energia, mais de 16 milhões de carros elétricos, entre eles veículos híbridos, PHVE, e veículos de bateria, BEV, estavam nas estradas do mundo em 2021, que é um expressivo aumento em relação aos anos anteriores. Há cerca de 10 anos, esse cenário era inimaginável nos níveis alcançados atualmente. Os países que lideram o mercado dessa categoria são Estados Unidos, a China e países do continente europeu. Em outros países, as vendas de veículos elétricos vêm escalando o montante de vendas de veículos a combustão, com tendência de que nos próximos anos esses países cheguem a solidificar mais esse mercado elétrico. Quanto ao mercado de veículos de combustão interna, o Brasil, de acordo com o trabalho de Rocha, datado de 2018, se enquadra entre os 10 maiores produtores e consumidores desse produto no mundo, e com o maior ritmo de crescimento se comparado ao ano anterior aos dados analisados por Rocha. Esse gráfico, também elaborado por Rocha, nos revela como as vendas dos veículos de combustão têm aquecido fortemente a economia nacional nas últimas 2 décadas. Todo este cenário mostra que o Brasil possui um potencial para ser um mercado atrativo na área de veículos elétricos, pois reduzem a dependência de combustíveis fósseis e com isso atenuam a taxa de emissão de poluentes para a atmosfera. Obviamente que para isso deve cumprir as exigências oriundas da transição da mobilidade urbana. Tal transição exige mudanças sistêmicas nos setores responsáveis e uma governança proativa, com políticas públicas que permitam acelerar essa transição entre o atual sistema de transporte e o sistema de tração elétrica. Nesse contexto, o trabalho de Galos, datado de 2012, adverte que muitos estudos dos impactos de veículos elétricos se concentram nas redes de média ou de alta tensão. Porém, as redes de distribuição de baixa tensão enfrentarão maiores desafios, principalmente pelo fato das conexões, na maioria das vezes, acontecerem na residência e de maneira não controlada. Dito isso, é importante avaliar os impactos elétricos que serão gerados nas redes de distribuição de baixa tensão pela conexão de veículos elétricos e propor possíveis soluções para o controle e gerenciamento da inserção destes no sistema elétrico. Então, a nossa análise de um veículo elétrico em uma rede de energia foi realizada utilizando o software OpenDSS. A rede usada como base para inserir o veículo é a rede I3E de 34 barras, que já está disponível no OpenDSS com o diagrama unifilar apresentado na figura em vídeo. Esta rede é de um sistema real que está localizado no estado norte-americano do Arizona e incorpora todas as possíveis configurações práticas e características de carga de um sistema real de distribuição. Através do OpenDSS, inserimos os dados de um veículo elétrico em carregamento no barramento 860, para então comparar os parâmetros associados às demandas da rede sem o veículo elétrico e com o veículo elétrico, verificando então seus impactos nesta rede em específico. Os dados do veículo carregados para o programa foram tomados por uma equipe de pesquisadores do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia, o CEAMazon, que através do ônibus elétrico circular, alocado na Universidade Federal do Pará e pertencente ao Sistema Inteligente Multimodal da Amazônia, o CIMA, mensurou informações de potência ativa, reativa e total do veículo quando plugado à rede. As medições foram retiradas em uma quantidade significativa de horas de exposição, tornando assim possível avaliar os impactos dentro de um período simulado pelo OpenDSS na rede I3E de 34 barras. Com o cálculo do fluxo de potência,
foi avaliado o impacto do veículo em 5 diferentes pontos distribuídos ao longo de toda a rede. O primeiro deles, que chamaremos de monitor M1, foi instalado na entrada do complexo. O segundo, que chamaremos de monitor M2, foi colocado em uma localidade central da rede. E os 3 últimos, que são os monitores M3, M4 e M5, foram instalados nas imediações da linha em que o veículo será adicionado. Quando feito o fluxo de carga, foram construídas as seguintes tabelas para comparar parâmetros como potência ativa, tensão e corrente em todos os pontos de monitoramento. Nos 3 primeiros monitores, destacamos que a potência ativa medida através deles se reduz quando o veículo elétrico está conectado à rede e também carregado. No ponto mais próximo à entrada da rede, demarcado pelo monitor M1, a discrepância de potência chega a ser de 31 kW. Outra redução também é notada na corrente das fases. Entendemos então que nestes 3 pontos que antecedem a carga com o veículo elétrico, o gerador principal da rede tem uma redução de sua demanda e, portanto, uma redução também na quantidade de potência injetada por ele na rede, pois o veículo elétrico auxilia ele, ainda que sucintamente, a fornecer potência para as cargas em sua proximidade, funcionando como uma espécie de gerador secundário. Nos últimos 2 monitores, os parâmetros variam bem pouco, mesmo com o veículo elétrico inserido, significando que o veículo tem auxiliado no fornecimento da demanda exigida por estas cargas e, portanto, o fluxo de potência nestas regiões é quase o mesmo. Estas cargas recebem a mesma energia, porém, ela é advinda do gerador principal com contribuições do veículo elétrico. Outrora, sem o veículo elétrico, o gerador supria sozinho toda esta demanda e, por isso, ele precisava injetar mais potência na entrada da rede. Com base nos resultados obtidos, verificou-se que com a inserção de um veículo elétrico na rede de I3E34 barras, foi aos pontos de vista adaptados para a simulação em estado de regime, benéfica ao reduzir a demanda de potência exigida para o gerador pelas cargas do sistema. A integração cada vez maior desse tipo de veículo nos ambientes urbanos, somado aí ao crescimento dos sistemas de geração distribuída, pode até atenuar as preocupações com largas expansões das capacidades de geração com mega usinas, reduzindo também os impactos ambientais em todos estes processos. Entretanto, para isso, os estados transitórios precisam ser mais estudados, pois as análises feitas nesse trabalho são análises feitas em regime permanente. E também as políticas públicas para gerenciamento dessa integração necessitam ser mais discutidas pelos órgãos competentes. E, por fim, apresentamos nossas referências bibliográficas, caso possa interessar, e manifestamos o nosso agradecimento ao FPA, ao CNPq, à Propesp e à FAPESPA pelo apoio na produção do trabalho até aqui.